Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está vendo isso, mas estamos aqui nós três novamente. Na mesma praça, no mesmo banco. E com a mesma roupa. Você deve estar pensando, ou talvez não, se você ver o vídeo que a gente divulgou semana passada. É porque assim, nossa hora é muito cara e tem que gravar tudo no mesmo dia. Hoje nosso encontro vai ser falar um pouquinho mais do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, estamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pedimos a vossa presença, Espírito Santo, que nos ilumine aqui e aos jovens em cada um na sua residência, com a vossa presença que nos inspire a compreender a palavra de Deus. Por isso nós te invocamos. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Continuaremos unidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Bom, vamos começar. Assim como o Vini disse, a gente vai falar um pouquinho sobre o povo de Deus. Então, eu peço para você, não desvie o foco, não abre o WhatsApp, não abre o Facebook, presta atenção, senão se perder, aí vira uma lasqueira, porque o povo de Deus tem história. Tudo começa, a nova aliança começa com Abraão, que na verdade naquela época se chamava Abrão. Antes dele, Noé, a Torre de Babel, o povo caiu em uma idolatria muito grande. Idolatravam tantos deuses. E assim Deus precisava de um povo para chamar de seu. E ele tinha vários lugares que ele podia transformar em povo de Deus. Egito, Mesopotâmia, que eram nações já muito civilizadas, muito para frente, muito desenvolvidas, mas não. Ele escolhe Abrão, que é da terra de Ur dos Caldeus, um cara desconhecido, com uma família pequena, ele era seminômade, sempre ficava migrando, e ele olha para Abrão na época, e fala, olha, pega a sua esposa, Sarai, sai da sua terra, sai da sua parentela, e vai para a terra onde eu te mandar. Ele vira para a esposa e fala, viu, simbora, vamos comigo. Eles vão, e no caminho, Abrão já estava ficando mais velho e não tinha filho. E aí ele fala, Deus, por favor, me dê um filho. E aí ele fala, olha, conta as estrelas do céu. Essa vai ser a quantidade de filhos que eu vou te dar. E nesse momento ele torna Abrão em Abraão, pai de todas as nações, e Sarai em Sara. Nesse momento também, Deus concede um filho a Abraão, que é Isaac. Depois de muito tempo, Isaac já cresceu, Deus vira e fala assim, viu, entrega o seu filho em sacrifício para mim. Imagina, você não tem filho, aí quando você consegue um filho, Deus pede sacrifício. E aí, Abraão pega Isaac, amarra Isaac, leva lá para cima de um monte, de um morro, e quando vai entregar em sacrifício, Deus aparece e fala, agora sim eu concretizo a minha aliança com o povo de Deus. Não precisa sacrificar seu filho, porque agora eu vejo que você crê em mim. Beleza, Isaac cresceu, se casa e tem 2 filhos. Podemos voltar também em Abraão, que ele teve um outro filho com uma empregada, que é Ismael. Só que ele vai dar origem ao povo árabe, a outra religião, que não cabe aqui. Isaac teve 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era mais da caça, mais bad boy, e Jacó ficava mais na tenda com a mãe, fazendo comida. Só que Esaú era muito peludo. Um dia, Esaú volta. Você vai entender por que é essa informação. Um dia Esaú volta e fala, viu, tô com fome, Jacó, você pode me dar comida? Ele fala, só se você deixar eu ser o primogênito. Ele era sacana, né? Tá bom, beleza, vai ser o primogênito. Isaac estava morrendo, Isaac estava morrendo e chama os seus filhos e fala, olha, Esaú, vem cá, vai caçar um guisado que eu vou te dar a bênção como primogênito. Jacó pega pelo de carneiro, bota na mão, bota no pescoço, porque Isaac não estava enxergando mais, e recebe a bênção de primogênito.
Esaú fica pistola da vida, e Jacó vai e foge para a Mesopotâmia. Ele foge para a Mesopotâmia e Deus fala, viu, volta para a terra que eu quero você como meu discípulo, como meu povo. Jacó volta e no caminho a Bíblia diz que ele luta contra um homem. E esse homem era o próprio Deus. Eles lutam até o amanhecer e no final o homem vira e fala, você agora é Israel. Pegou a criação de Israel, né? Esse Jacó, que era Israel, teve 12 filhos. 12 tribos, ó. Como que tudo se conecta. Ele teve 12 filhos, um deles José. José era um cara que sonhava, que ele decifrava sonhos. Os irmãos não gostavam dele, pegaram um ranço dele, pegaram José, botaram e venderam como escravo no Egito. José, como escravo no Egito, começou a sonhar, a decifrar o sonho da galera e decifrou o sonho do faraó. O faraó gostou de José e até que José se torna o governador do Egito. Teve uma fome da peste e aí vem a família de José, sem saber que José estava como governador, porque o pai de José, o Jacó, achava que ele estava morto. Os irmãos foram sacando e falando, ele morreu. Quando voltam, vê que José é o governador do Egito, pedem desculpa, reconciliação, casos de família, tipo do SBT. Lindo. Beleza. E assim o povo de Deus, que estava lá na Terra Prometida, veio para o Egito. E fica ali durante 400 anos. O povo acha que eles ficaram como escravos nos 400 anos. Não é assim. Lá para os últimos 100 anos que eles foram escravizados. No meio dessa escravidão, nasce Moisés. A mãe, com medo de que Moisés fosse morto, botou ele num cesto, bota no rio e bota para alguém encontrar esse Moisés, para salvar o filho. Quem encontra Moisés? A filha do faraó. Pega Moisés, cuida dele, da educação, enfim, durante 40 anos ele cresce e ali ele quer livrar o povo de Deus do Egito, da escravidão, que na época eram chamados hebreus ou até os israelitas, descendentes de Jacó, que era o próprio Israel. Beleza. Só que o faraó não gostou disso. O faraó falou assim, não, sai daqui. Ele vai para o deserto. No deserto, Deus aparece ele como forma de sarça ardente. Vem aquela música, sarça que só queima. Então, ele aparece e fala assim, ó, Moisés. Meu Deus do céu. Não desvia o foco, a gente tá legal. Moisés, viu? Volta para o Egito e liberta o meu povo. Aí Moisés falou assim, mas quem é você? Aí ele fala, eu sou o eu sou. Moisés volta para o Egito, ali tem as 10 pragas, enfim. E aí o faraó fica tão bravo, fala assim, vai embora, todo mundo, todo esse povo de Deus vai embora. Quando estava todo mundo embora, ele percebeu que era muito escravo e que ele ia ficar negativado. Ou seja, ele falou, não, volta todo mundo, o exército vai buscar o povo de Deus. O povo de Deus saiu correndo, chegou na frente de um mar vermelho. O que aconteceu? Abriu o mar vermelho. E aí, então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e cantando na sua presença. Não foi bem assim que aconteceu, mas imagina que foi. Imagina que foi uma festa, abre-se o mar abriu no meio, todo mundo passando, corre negada. Corre negada! O mar fechou e o exército ficou do outro lado, beleza. Era pra eles irem pra onde? Lá pra Terra Prometida. Foram ou não foram? Porque a galera começou a idolatrar outros deuses. Eles foram lá para Sinai. E lá em Sinai, no Monte Sinai, eles encontraram os 10 mandamentos lá no monte e criaram um tabernáculo, que era um templo mais primitivo, digamos assim. Durante 40 anos eles caminharam no deserto. E foi Josué, um discípulo de Moisés, que passou por Jericó, derrubou Jericó, e aí vem aquele cerco de Jericó, enfim, tomou a cidade e entrou na Terra Prometida. Nessa Terra Prometida, as 12 tribos se dividiram. Que 12 tribos? Aquelas lá de trás, filhos de Jacó, que eram 12 filhos de José, deu? 11 eram filhos de Jacó e 2 eram filhos de José. Tá, mas Rafa, então dá 13, e aí, o que eu faço? É que um era a tribo de Levi, que não tem a terra. E aí vocês vão sempre ficar falando, é a tribo de Levi, é essa, entendeu? Aí eles dividem. Mas eles caíram em idolatria e ninguém se entendia. Josué não tinha deixado um discípulo bom para dominar tudo. E aí entra o templo dos juízes. E aí começou todo mundo a governar. Tem Débora, tem Samuel, que foi o último juiz. E a galera começou a pedir, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei. O que Deus deu? Um rei. Quem? Saul. Deus virou assim, Samuel, vai lá e proclama Saul. No começo ele era da hora, era bacana, era um cara de boa, um cara legal. No final ele ficou arrogante, nariz empinado, começou a idolatrar uns deuses assim. Aí Deus falou assim, tira Saul e bota Davi. Que Davi? Aquele do gigante.
Daí Davi vai lá, briga com o gigante, joga uma pedra, mata o gigante. Aí Saul falou assim, opa, esse cara aí é abençoado, então realmente ele vai ter que ser o Deus. Davi entra no poder, governou, e aí ele criou grandes cânticos, os salmos, por isso que vem, eu canto como o rei Davi, porque ele era um cara muito inteligente. Depois teve seu filho Salomão, que era um cara muito inteligente, ele deixou o governo muito rico, ele conseguiu expandir, ele cria o Templo de Salomão, o famoso Templo de Salomão, que o Edir Macedo tem, enfim, ali cria o Templo de Salomão, todo mundo adora, tal, só que no final ele já se perdeu no caminho, teve 2 filhos, e ali com esses 2 filhos eles estavam muito brigando, tal, dividiram todas as tribos, 10 tribos ao norte, Israel, e 10 tribos ao sul, Judá. 2 tribos ao sul, o Judá. E ali virou um pega pra capar. E era um querendo governar, outro querendo governar, e ali começa o templo dos profetas. Aparecem Eliseu, Elias, Isaías, Jonas, e entram todos os profetas. Assim eles vêm profetizando a vinda de Cristo, eles vêm anunciando a vinda de Cristo. Depois, 400 anos perto da vinda de Cristo, nós conhecemos como o Templo do Silêncio, que é o tempo que as pessoas estavam esperando a vinda do Messias, e de repente vem Maria, que vem o anjo, e aí anuncia, e aí vem Jesus, o nosso Messias. Então assim a gente começa o nosso encontro. O Marcão vai proclamar o evangelho para a gente começar. Primeiro quer dar uma respirada, muita informação, toma uma aguinha aí, exato. dá uma relaxada. Espero que você... Solta esse corpinho aí, porque olha, meu Deus. Entendeu? Para, volta, pra gente conseguir entender, entendeu? Pra criar uma linha de raciocínio. Exatamente. Coloca em slow motion, né? Para ir mais devagarzinho. Porque... É que eu fico empolgado. Eu acho a história do povo de Deus incrível, eu fico empolgado. Então vamos lá, pessoal. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ok. 12 tribos, 12 apóstolos, né? E aí, caraca, como que será que Jesus escolheu os apóstolos, né? Como que será que foi essa escolha? Porque, por exemplo, hoje eu sou professor, dou aula de filosofia, e eu já fui gestor de equipes, né? E aí eu tinha que pegar o currículo dos fulano lá, né? Ver quem eram as pessoas e ver quem eram as mais capacitadas para fazer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, Vini, você faz parte, nós aqui somos parte de um grupo aqui da igreja, né? Da Igreja Católica, chamada TLC. Um beijo pro TLC, ó. Beijo. E que é treinamento de liderança cristã. E a TLC tem um time de futebol, né? Legal, bacana, vocês jogam todo sábado, é isso? Hoje vocês não... A gente jogava todo sábado, né? Tentava jogar. Muito importante. Mas o churrasco era mais importante. O churrasco. É o churrasco, o futebol não é tão bonito. E aí eu te pergunto, você chamaria o Rafael para jogar no seu time?
Eu fico triste com isso. Não, é verdade, é verdade. O único gol que eu fiz da minha vida foi tentando fugir da bola que bateu aqui em mim e entrou no gol. Todo mundo saiu gritando, eu falei, desculpa, gente, desculpa, mas era que tinha sido gol mesmo. Você convidaria ele para fazer uma peça de teatro? Olha que esse aí tá tendo uma boa desenvoltura. Uma vez ele me chamou e eu errei a fala que era gravada. Então eu só tinha que abrir a boca. Eu abri a boca na hora errada. Então... É verdade. A gente lembra disso. É verdade. Então a gente vai dizer assim, se a gente seguir a lógica humana, né, nós vamos escolher pessoas. Eu não vou escolher o Rafael de jeito nenhum para jogar futebol comigo, porque ele não é capacitado para isso. Nem um pouco. Agora vamos lá. Eu vou só citar um apóstolo, Pedro. Pedrão. Comparado a você, velho. Misericórdia. Ele era velho naquela época já. Assim, ninguém em sã consciência ia escolher Pedro para ser apóstolo. Ninguém. Apesar, quem me conhece sabe o meu grande amor por Pedro. Eu acho ele um cara incrível. Mas, assim, de prontidão... Impulsivo. Impossível. Respondão. E velho, quem que vai querer um velhinho aí, meu? Vai ter que anunciar, o cara vai ter que parar umas 3 vezes lá pra dar uma descansada, mas aí é que tá. Aquilo que a gente não consegue ver no outro, Jesus via. Jesus enxerga não só em Pedro, como enxergou no Rafael, como enxergou no Vini, e como enxergou em mim, algo, e como enxerga em você, algo que você tem, que é valioso, que nós, pela nossa visão humana, nós vamos chegar. O Rafael é um péssimo jogador de bola, mas de repente ele pode ter algumas ideias criativas para a gente fazer alguma jogada. Vendo? Tem esperança! Ele pode ser a nossa líder de torcida? Pode ser! Ele é um bom dançarino. Ele ia ser um animador. Me dá um N, Vini! Então, assim, Deus enxerga na gente coisas que a gente mesmo não enxerga. Pedro era um pescador, né? E Jesus chama, venha ser um pescador de homens. E se a gente olhar a passagem, eu falo mais de Pedro porque Pedro tem, na Bíblia, tem muito mais menções a Pedro do que a outros. A gente tem lá Mateus, que era cobrador de impostos, era um ladrão, né? Era um ladrão. Como Deus vai... Jesus, você, pelo amor de Deus, eu não vou te contratar para o RH da minha empresa, porque você chamou cada tipo de pessoa para representar que não era. Mas se a gente vê a trajetória de Pedro, e se você lê a Bíblia e vê a trajetória de Pedro, confirmou, você é o mestre, você é Jesus, você é Deus, legal. Mas quando estava andando lá, Jesus estava andando no mar, falou, vem aqui, ele era tão impulsivo, se achava, né? O bambanzão, tipo alguém aqui, né, que se acha, né? E ele foi andar lá, ele afundou. Aí Jesus falou, homem de pouca fé, né? Jesus, eu defendo você de unhas e dentes, né? Com espada. Negou Cristo 3 vezes diante, né? Lá na noite da condenação de Cristo, negou 3 vezes a Cristo. Foi covarde, de tão valente que ele era, ele foi covarde. Cortou a orelha do soldado ali na hora de maior choro de Deus, de Jesus. Ali no Monte das Oliveiras, ele vai lá e corta a orelha do soldado e fala assim, Pedro, você não está entendendo nada do que eu estou falando, cara. Jesus já havia falado que ia acontecer isso, mas Pedro não acreditou. Então, mas eu gosto de Pedro também porque ele é o cara mais humano dos 12. Porque ele retrata exatamente como a gente é. A gente é pessoas impulsivas às vezes, arrogantes às vezes, que tem medos, mas que no fim a gente está sempre com Cristo. Como Pedro ficou. Ele errou muito, como a gente sempre erra. Você erra pra caramba, nós 3 erramos pra caramba. Só que por acreditar em Jesus, por crer, a gente consegue. Porque Jesus o que? Nos capacita. Porque ele caminhou com Jesus, e à medida que a gente caminha com Jesus, nos transforma. Se vocês olharem a partir do ato dos apóstolos e olhar as passagens, a primeira passagem que eu lembro que fala de Pedro é que ele estava passando pelo templo, tinha um mendigo, uma pessoa, um paralítico sentado, ele falou, eu não tenho nem ouro nem prata, o que eu tenho é Jesus Cristo para lhe dar, levanta-te e anda, e ele realiza um milagre. Como Pedro, aquele pescador impulsivo que negou a Cristo, se transformou num Pedro que foi capaz de, sem a presença de Cristo, porque Cristo já tinha subido, né? Porque o que Cristo estava fazendo é selecionando as pessoas que iria representá-lo, né? À medida que ele voltasse para o Pai, né? Enviou o Espírito Santo,
né, que foi da celebração do nosso primeiro encontro, na verdade, que foi da acolhida, foi a do Espírito Santo, né, que é a descida do Espírito Santo. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele que conviveu com Cristo, se inspirou em Cristo e morreu por Cristo. Porque nunca imaginaria que ele iria morrer por Cristo, aquele Pedro, pescador. E era pescador de peixe, sem estudo nem nada, e de repente lá em Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, 50 dias depois da morte de Cristo, ele prega e converte 3.000 pessoas. Ele pesca 3.000 pessoas para junto de Cristo. Então, aquele que não tinha conhecimento, aquele que era explosivo, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Cristo, com os ensinamentos de Cristo e guiado por Deus, converte 3.000 pessoas, pesca 3.000 pessoas. Então é isso que é incrível. E ainda é que, por exemplo, hoje nós temos o Papa Francisco, mas o nosso primeiro Papa foi quem? Pedro. Apesar de todos esses defeitos. E agora a gente deve pensar assim, vamos trazer um pouquinho mais para a nossa realidade. Como vocês já conheceram um pouquinho mais a gente no outro episódio, vocês viram que o Rafa ele vem de uma família católica, que ele participava dele assim. Mas eu e o Marcão, a gente poderia estar em outros caminhos. Eu tenho 26 anos hoje. Se em 2010 alguém chegasse para mim, quando eu estava com 16 anos, e falasse assim, olha, você vai estar falando de Jesus Cristo para pessoas sendo um catequista, eu ia falar, mano, o que está acontecendo? Véio? Eu não estava nem aí. Mas aí que vem um ponto importante. Porque Deus, ele pode sim pegar pessoas que já estão capacitadas, ou não, vamos trabalhar nessa ideia. Mas ele capacita as pessoas para que elas exerçam esse papel. Como capacitou Pedro, como me capacitou, como capacitou o Marcão, capacitou o Rafa. Se hoje a gente está aqui falando, a gente não está aqui, pronto, no passe de mágica. Não, foi necessário muita coisa, foi necessário muita experiência, cair muitas vezes e acreditar, peraí, não. Eu acredito em Deus, eu sei que tem algo maior. Porque muitas vezes acontece coisa na nossa vida que a gente fala assim, meu Deus, eu fico puto, sei lá o quê. Mas é um livramento, muitas vezes. E você tocou num ponto assim, se a gente se deixa se transformar por Jesus, que Ele nos transforme naquilo que nós somos, né? Naquilo que nós realmente somos, porque a gente não se conhece. Então, você falou um pouco de você... eu, da minha juventude, de um certo estágio da minha vida, que não dá tempo da gente falar aqui, porque a gente também tem que ser testemunhas, é o que Cristo pede, para que a gente seja testemunhas, né? Se eu for contar toda a minha história, eu chegava a acreditar que eu não seria nada nessa vida. Eu tinha uma crença de que eu não teria direito à felicidade. Eu tinha uma crença de que eu não iria conquistar as coisas por questões de história, de acontecimentos na minha vida pessoal, que fizeram eu acreditar que eu seria, com perdão da palavra, um bosta. Não sei se vai cortar isso, mas se não, vai. Vai ficar isso agora. E eu sei que muitas vezes vocês, jovens, pensam isso de vocês, porque vocês não sabem para onde vocês vão, vocês não têm a certeza do que vocês vão ser, ainda mais no momento da idade de vocês, em que vocês têm que fazer escolhas do que você vai ser, e você é cobrado a você... Ele pensa, eu não sou bom em nada, eu não sei fazer. Tem tantas pessoas boas, nossa, olha, ele tem muitos talentos, muita coisa, e eu não sei o que eu sou bom. Tem esses questionamentos. Né? E aí você fala, eu sou um bosta. Eu sou um cocô. Você é mesmo. Eu não sou um cocô, eu sou um cara legal. Eu sou um cara, Você é um carão. Você é louco. Fale por você, Marcão. Fale por você. Foi você. Mas eu era. Porque assim, à medida que você começa a se entregar, e eu posso dizer nitidamente que à medida que eu me entreguei para Deus verdadeiramente, em que teve um momento da minha vida que eu achava que eu não teria direito à felicidade, a minha mãe me deu de presente um terço de Nossa Senhora, e falou assim, filho, você precisa rezar. E eu que tinha um problema de relacionamento, de namoro com a minha esposa, me casei com ela, passamos por tantos perrengues, logo que nós nos casamos, no primeiro mês eu falei, nós estamos falidos, estamos ferrados, não sei nem como pagar as contas. Nós conseguimos com a fé, com a confiança, é claro que a fé ela foi... crescendo com o passar do tempo, né? E eu posso dizer para vocês que milagres, e quando a gente fala de milagres, a gente fala de coisas extraordinárias, como a abertura do mar, né? Como alguma coisa assim, mas se a gente começar a perceber coisas que acontecem na nossa vida, são milagres.
O milagre da minha filha, como eu contei, agora o milagre do meu filho. Várias coisas que aconteceram na minha vida, que foi à medida que eu me entreguei para Deus e que Ele me transformou no que eu sou hoje. Né? Me deixar me transformar, assim como Pedro, num determinado momento em que ele transcorreu da vida dele, com todos os obstáculos, com todas as suas deficiências pessoais, né? Ele se transformou, porque Deus, naquele primeiro momento, quando Jesus o escolheu, sabia o que ele tinha no seu interior, assim como Jesus sabe o que você tem, porque Ele conhece você. E à medida que você praticar a leitura orante da palavra, à medida que você orar e conversar com Deus, e você conhecer mais a Deus, você vai conhecer mais a você. Foi conhecendo mais a Deus, conhecendo mais a Jesus Cristo, que eu comecei a me conhecer melhor. Não sei se isso faz sentido para você ou para você, Rafa. Faz todo sentido. E olha aqui como está tudo interligado. O Marcão, lá no começo, achava que não tinha um relacionamento com Deus, que não teria um relacionamento com Deus, aceita Jesus e segue Jesus, e aí ele influencia na minha vida, que sempre segui na igreja, mas quem foi meu catequista foi o Marcão. Quem me apresentou um Cristo jovem foi o Marcão, que antes achava que não conseguiria apresentar para as pessoas um Cristo. Então, ele influenciou na minha vida e me trouxe para junto dele. Assim como o Vini, que não participava, e de repente a gente se conheceu há muito pouco tempo atrás, não é tanto tempo atrás, e eu sou padrinho de casamento do Vini. Cristo nos aproximou dessa maneira e nos trouxe essa visão, que agora o Vini é um dos meus maiores exemplos dentro da igreja. Ele tem um baita de um trabalho dentro da igreja. Aqui há 5, 6 anos ele achava que não teria. Assim como o Marcos, tem um baita trabalho dentro da igreja que há muito tempo atrás não achava que teria. E assim a gente caminha, entendeu? Um discípulo, alguém que aceita Jesus e vai levando da sua forma, vai trazendo Cristo para a vida dos outros da sua forma, vai despertando outras pessoas. Se hoje eu estou aqui, muito por causa dos dois, que lá atrás aceitaram Jesus. E é assim que a gente quer isso para a sua vida, sabe? Se aceitar e ver Jesus com os nossos olhos, e assim, daqui a alguns anos, está aqui, falando com outros. E você deve estar perguntando, mas por que a gente falou tão daquele povo antigo? O Raul falou lá 10 minutos desse povo antigo, lá desde Abraão, porque mostra que todos nós somos povo de Deus. Desde o sim de Abraão até o seu sim agora, em querer fazer a crisma e querer conhecer um Jesus. Você disse seu sim, então você também faz parte do povo de Deus. Nós somos uma família, então nós temos que continuar. E uma coisa mais importante que eu achei no evangelho que a gente escutou é que Jesus falou para os 12 discípulos: ide, não fique parado se lamentando, vá e anuncie, vá e faça as coisas acontecer, porque as coisas não acontecem quando a gente fica sentado, se lamentando, falando, eu não tenho dom, eu não estou feliz, eu não tenho amigo. Meu, você consegue. A gente vai ter que ter força, a gente vai ter que superar obstáculos como todas as pessoas, todos o povo de Deus superou. O povo de Deus Marcão, o povo de Deus Rafa, o povo de Deus Vini, o povo de Deus Abraão, Pedro, todo mundo. Mas todos tiveram que levantar e anunciar, e fazer o que Jesus nos ensinou. Lembre-se disso, nada acontece por mágica, tudo nós temos que ter a nossa iniciativa. Deus vai estar conosco, tenho certeza disso. Mas Deus não vai ficar falando, puxando a corda, vamos, tem que partir de você. Que o mais bonito de Deus é que Ele nos dá a liberdade de escolher, né? Ele está presente na gente, como eu disse no encontro anterior, você já tem a presença do Espírito Santo em você, né, dentro de você através do seu batismo, mas Ele vai agir com o seu consentimento. Compete a você manifestar e permitir. Eu preciso pedir permissão, eu tenho que dar permissão para Deus. Você nem precisaria dar permissão para Deus, né? Porque se Ele quisesse, Ele falaria, você vai ser ponto final. Mas Ele é tão bom que Ele te dá a liberdade de você escolher até de não segui-lo, né? Como eu não seguia antes, há 10 anos atrás, vamos dizer assim. Deus santa. Estava comigo, Ele me deu opção, e eu não queria seguir, não segui. Até que chegou o momento que eu senti, a partir da experiência com a minha noiva, minha esposa, Adri, a ter esse sentimento, essa aproximação com Deus. Aí sim, a relação
cresceu e eu me conheci, como você se conheceu, como você se conheceu. Mas eu tive a minha opção antes, e a minha opção antes não era seguir. E eu também tive a minha opção de seguir e continuo aqui até hoje, independente das coisas. Isso é o livre-arbítrio. E uma mensagem que eu quero passar para vocês é: se vocês estão nessa fase de achar que vocês não são nada, né, de que vocês não têm qualidade nenhuma, Deus não criou nada que não tivesse uma função, que não tivesse uma qualidade. Desde uma pequena, minúsculo ser tem um sentido e tem um propósito nesse mundo. Desde não o coronavírus, né, que pelo amor de Deus, mas desde um pequeno ser, um pólen, seja lá o que for, minúsculo, menor das sementes, tem um propósito, e você também tem um propósito, e que aí você tem que se permitir, através desse conhecimento de Deus, se reconhecer e saber qual é o propósito que Ele tem para você. Hoje eu sei o meu propósito, né? Ou vários propósitos que Deus colocou para a minha vida. E eu me reconheço que eu sei que eu tenho coisas boas. E né? tem muitas coisas que você não sabe ainda. Isso que a vida vai nos mostrando que a gente não sabe tudo. A gente não é perfeito. A gente busca a perfeição de Jesus. Talvez a gente não vai conseguir, porque é muito difícil, mas a gente tenta. A gente tenta, então, não importa se você está com quantos anos hoje, Marcão? 47. 47. Tem coisa que você tem que aprender. Nossa, muito. Com 14, 15, 16, você já vai saber tudo. Tipo, tem muita coisa. E vai ser assim pro resto da sua vida, porque todos os dias a gente vai aprender alguma coisa. Com toda certeza. É isso que a gente quer para vocês. E dizer que Deus conta com vocês. Jesus conta com vocês para transmitir a palavra dele. Não estou falando para você sentar com o seu amigo e falar assim, viu, já escutou a história do povo de Deus? Então, Abraão que teve o filho... Não estou falando isso. Estou falando para que você possa, quando o seu amigo estiver precisando, quando o seu filho, seu parente estiver precisando, você consiga falar, viu, já tentou orar? Já tentou pedir para Deus? Já tentou seguir o caminho de Cristo? Isso é uma das mais bonitos compartilhamentos de Cristo. Cristo é tão bom que a gente não quer viver só a gente. Cristo é tão bom que quer nos fazer irmãos. E é isso que a gente quer para você, que você compartilhe todo esse amor de Cristo e siga Cristo como um discípulo, assim como Pedro, assim como Mateus, assim como João, assim como tantos outros, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Vini, assim como Marcão, assim como eu, que você consiga transmitir Cristo para quem está do seu lado. Exatamente. E até mesmo para a gente finalizar aqui o encontro, e talvez vocês até vão querer complementar alguma coisa com relação ao que eu vou falar, é da gente ser a presença de Deus para o outro. Porque a gente pode pensar, assim, eu não sou nada, mas eu me lembro de uma ocasião, algum tempo atrás, que este rapaz aqui falou, Marcão, eu preciso conversar com você, né? De uma particularidade dele, de uma situação que ele estava, e naquele momento não era o Marcos, era a presença, se me permitir dizer, à medida que eu ofereci os meus ouvidos para ele, né? Sim, porque o apóstolo Paulo fala, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Exatamente. Então sim, era Cristo. Era Cristo que era de alguma forma, eu fui a presença, e como ele já foi, como o Rafael já foi várias vezes na minha vida também, a presença de Cristo, e é isso que Cristo quer, que nós sejamos a presença de Cristo um para o outro, no momento que um precisa, que o outro precisa, e aí é que é a manifestação, como a gente falou do Espírito Santo no último encontro, que é a manifestação do Espírito Santo na gente. Porque o que eu vou falar para esse rapaz agora? O Espírito Santo falou. A gente encerra o nosso segundo encontro. Espero. Se você está aqui assistindo, é porque você foi tocado. É porque o Espírito Santo está aí agindo. E é porque Cristo está ao teu lado. E espero que nós possamos ter muitos outros. Assim como nós teremos. Nós esperamos vocês semana que vem, na mesma praça, no mesmo banco. Mas a gente vai estar com outra roupa. Exato. A gente promete que a gente vai trocar. A gente vai ali no banheiro trocar a roupa. Passar um sabonete daqui no braço. O cheiro, é que vocês não sentem, mas o cheiro aqui, ó, não tá legal. Tem que usar máscara. Mas lembrem, não é um vídeo que vai fazer com que vocês tenham intimidade com Deus durante toda a semana. Hoje vocês estão assistindo, mas amanhã vocês precisam orar, depois vocês precisam orar, depois vocês precisam dobrar os seus joelhos e agradecer a Cristo e estar diante de Cristo e querer estar diante de Cristo. Então, ótima semana para você, até semana que vem, grande beijo, que Deus te abençoe e abençoe a sua família e estaremos juntos. Fiquem com Deus. Tchau.
Deus.